Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos um par, um macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas, durante 180 dias, predominaram sobre a terra. Bem, queridos, é um relato impressionante desse fenômeno. Nós não sabemos cientificamente onde se enquadra esse evento historicamente, né? Mas nós cremos que esse fenômeno aconteceu e que foi um juízo divino sobre a terra por conta da maldade, né, que o mundo estava vivendo, que a humanidade, que o homem havia praticado. E nós precisamos entender, embora nos choque um relato desse, né, de que Deus fez morrer todo o homem, toda a criação, né, com exceção daqueles remanescentes que entraram na arca, porque às vezes isso pode causar a alguns um certo desconforto de Deus ter permitido isso acontecer. Porém, precisamos entender que Deus, como criador de toda a vida, como doador da vida e sustentador da vida, ele tem todo o direito de tomar a vida quando assim ele achar por bem. E nós não devemos questionar a Deus. Quando Deus leva alguém, leva um dos nossos, quando morremos, se Deus resolveu nos tomar naquele momento, ou tomar alguém, ou fazer vir sobre a terra tamanho juízo, nós, ao invés de questionarmos a Deus, devemos nos calar em reverência,
pois Deus sabe o que está fazendo, seja um juízo divino, ou seja apenas um momento que chegou para aquela pessoa, né? Ou seja qual for o desastre, ou a catástrofe, ou o incidente, devemos descansar, porque Deus sabe o que faz. Quando Deus fez isso acontecer aqui, nesse relato aqui, Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele, como doador da vida, é o único que tem o direito de fazer isso sem ser questionado, porque Deus sabe o que faz. Precisamos crer que Deus é bom, que Deus é santo, que Deus é justo, mesmo que nem sempre compreendamos os seus caminhos. Hoje, nós tendo todo o relato bíblico, talvez possamos compreender um pouco mais esse agir de Deus, mas olhando como alguém que está passando pela situação, podemos às vezes não entender, mas Deus, ele tem os seus desígnios, e os seus desígnios são perfeitos, apesar da nossa incompreensão. E talvez nem eu nem você estivéssemos aqui, não fosse Deus ter preservado um remanescente naquela época. Motivos? Talvez ele tivesse de exterminar toda a humanidade, mas Deus decidiu recomeçar. E que bom que Deus nos dá recomeços, apesar dos fins. A vida, ela não é feita apenas de um começo, de um fim, mas a vida ela é feita de vários começos, de vários recomeços e de vários fins. Que nós possamos aproveitar cada um deles, extrair as lições e podermos recomeçar quando preciso, com fé e com disposição para viver a vontade de Deus.